Seccional São Paulo. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito à Adoção, tem a honra de recebê-los para o webinar A aplicabilidade do princípio do melhor interesse da criança e as decisões judiciais que geram insegurança jurídica nos processos de adoção. Agradecemos e saudamos as autoridades presentes que compõem a mesa diretora virtual. Doutora Kátia Chimizo de Castro, primeira vice-presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB São Paulo. O excelentíssimo doutor José Antônio Daltoé César, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A doutora Cecília de Albuquerque Coimbra, presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente da subseção de Mairiporã. Para conduzir a abertura oficial do nosso webinar, anunciamos a doutora Kátia Chimizo de Castro, primeira vice-presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Doutora Kátia. Obrigada pelo convite, né, de todos. A gente está hoje fazendo esse evento super legal da Semana da Adoção. Hoje é o Dia Nacional da Adoção e espero que vocês gostem, né? Agora, o mestre de cerimônias vai apresentar a doutora Cecília. Muito obrigado, doutora Kátia. Para as suas saudações, convidamos agora a doutora Cecília de Albuquerque Coimbra, presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente da subseção de Mairiporã. Uma boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui hoje, nessa tarde, nesse dia 25 de maio, um dia tão importante para nós militantes, ativistas, apaixonados pela área da infância e juventude, especialmente pelo Instituto da Adoção. Hoje aqui, né, na minha comissão especial da Adoção São Paulo e com um convidado mais que incrível, né, o Dr. José Antônio Daltoé, que a gente sabe que é um magistrado comprometido, e sempre aceitando os convites dos grupos de apoio, das comissões da adoção. E lá do Rio Grande do Sul, apesar da pandemia, a gente tem essa oportunidade, né, Kátia, de ter o doutor aqui com a gente, nos brindando com o seu conhecimento. Eu queria dizer que é uma honra e que eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, doutora Cecília. Antes de seguirmos com o evento, uma breve mensagem a todos os participantes. Informamos que para a emissão de certificado, o participante deve entrar com o seu nome completo nesta plataforma. Fica sob total responsabilidade do participante renomear o seu nickname. Caso não esteja com o nome completo, não haverá novas emissões de certificados para nomes declarados incompletos ou declarados erroneamente. Para renomear seu nickname, será necessário sair e entrar novamente nesta sala. Se o campo para o nickname não aparecer automaticamente, acesse as configurações de sua conta e realize essa alteração em seu perfil. Registramos também que o prazo para emissão de certificados é de até 15 dias a contar da data do evento. Quando da emissão do certificado, o inscrito receberá um e-mail da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, com o número de protocolo e link para download do arquivo pelo site da OAB São Paulo. Dado o recado, neste momento devolvemos a palavra à doutora Kátia Chimizo de Castro, primeira vice-presidente da Comissão de Direito à Adoção e secretária-geral da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo, pós-graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós-graduada em Direito e Tecnologia da Informação pela Universidade de São Paulo e mestranda em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela irá conduzir os trabalhos como presidente de mesa. Doutora Kátia. Obrigada, Marcos. Eu queria agradecer, né, a presença da Cecília e a presença de todos vocês, né? A nossa comissão é uma comissão muito engajada. E nós, eu vou dar um recado também antes, nós teremos um outro evento, dia 27, depois de amanhã, né? Quem puder se inscrever no site da OAB tem. E gostaria que vocês estivessem todos lá para prestigiar, que vai ser um evento bem legal também. Para a gente começar o nosso evento hoje,
que é a aplicabilidade do princípio do melhor interesse da criança e as decisões judiciais que geram insegurança jurídica nos processos de adoção. Eu vou passar a palavra para o excelentíssimo doutor José Antônio Daltoé César, que é desembargador lá no Rio Grande do Sul, faz um trabalho excelente lá, gostaríamos que ele fosse desembargador aqui em São Paulo também, mas não é possível. É uma pessoa que está sempre na defesa do interesse da criança e é o que a gente busca sempre, né? Que houvessem mais pessoas como ele para defender as nossas crianças que precisam tanto, né? O doutor Daltoé é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em direitos da infância e da juventude pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, criador do primeiro cadastro eletrônico para adoções e abrigagens no Brasil. Então, dito isso, eu vou passar a palavra para o senhor, doutor, para que você possa fazer a sua palestra e nos brindar com tanto conhecimento que estamos ansiosos. Assim que o senhor quiser, eu já começo a transmitir os slides, tá bom? Eu agradeço o convite, que me foi feito pela doutora Mônica, que hoje não pôde estar presente, né, justificadamente. Agradecer a doutora Kátia, a doutora Cecília. E eu gostaria mais, assim, que mais do que eu expor, eu gostaria de conversar com os militantes. Como disse a doutora Cecília, eu estou no meio de militantes. A maior parte do pessoal que está nos assistindo, pode ter certeza, é gente que tem alguma vinculação com a adoção. Ou trabalha com famílias que adotaram, ou foram crianças que foram adotadas, e tem uma vinculação, inclusive, afetiva. Então, eu também teria muito a aprender com vocês. E deixar claro, assim, desde o início, que o título desse nosso encontro, para mim, é muito difícil. Porque hoje é o Dia Nacional da Adoção. E eu presido uma associação nacional, Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude, que tem mais de 800 associados, tem live pelo Brasil inteiro. E o pessoal só comemora hoje. Conseguimos isso, conseguimos aquilo, Barati, Paratá. Está todo mundo feliz de conseguir muitas coisas. E eu venho falar de um tema difícil para a magistratura, que é a insegurança jurídica que algumas decisões judiciais podem vir a trazer, né? E também deixar claro para todos os participantes que eu ainda sou magistrado ativa, né? Eu trabalho numa Câmara Civil do Tribunal de Justiça, a 8ª Câmara Civil, que tem competência na área de família, sucessões e infância e juventude. São só 2 câmaras no tribunal que têm essa competência. E certamente vão trazer casos específicos aqui para discussão que eu não vou poder me manifestar sobre o caso em concreto. Eu tenho essa proibição da Lei Orgânica da Magistratura. Eu posso falar sobre os casos em geral, as situações que eu vejo pelo dia a dia, sem nominar determinada essa ou aquela situação. Mas não vou, se alguém me colocar um caso, na minha comarca aconteceu isso, o que o senhor faria? Olha, não tenho como, porque senão daqui a pouco eu estou respondendo processo administrativo e levando uma reprimenda, coisa que em 30 e tantos anos de magistratura eu ainda não conheço, né? Mas então é uma matéria difícil essa das decisões judiciais que geram insegurança jurídica nos processos de adoção. Eu estou no Tribunal de Justiça há quase 10 anos, né? Então eu estou distante do primeiro grau, das adoções. Eu fui juiz em Porto Alegre durante mais de 13 anos e fiz centenas de adoções. Eu fui juiz no interior do estado e também fiz muitas adoções. Mas quem melhor conhece os processos de adoção são os juízes de primeiro grau. Tanto é que esse convite foi feito não basicamente em razão de decisões de primeiro grau, mas foram em razões de decisões judiciais de segundo e terceiro grau de jurisdição. Porque o juiz de primeiro grau é aquele que está no campo de batalha, ele está vendo, está assistindo, não é só uma tela de computador, não é só um processo, ele que tem condições. Então, eu consultei vários colegas, o que seria mais interessante eu tratar a respeito? Eu
tem uma colega do Paraná, doutora Noeli Rebaque, de Ponta Grossa, que é da diretoria que eu presido, e ela me diz assim, pá, doutor, seria uma coisa deixar claro para o pessoal da OAB lá de São Paulo, e eu também tenho essa opinião, que as decisões judiciais que geram insegurança jurídica nos processos da adoção, e nós vamos falar a respeito ali adiante, elas não são tantas assim. É que elas geram muita indignação, ganham muita repercussão na mídia e são feitas por desembargadores, geralmente, né? E isso gera, para os advogados, que eventualmente têm embates conosco, muita contrariedade, porque não dá para entender como essa posição pode ser diferente de quase todas as outras que são tomadas nesse sentido. Eu digo para vocês que gostam da adoção, nós temos muito mais problemas são nas famílias que devolvem os filhos, que não são poucos os casos. São muito mais numerosos que essas decisões que ganharam a mídia. E isso aí seria bom tratar um pouco mais disso, porque também está muito presente nos dias de hoje. Eu sei que eu participo de grupos só com juízes da infância e juventude, e eles comentam assim, olha, tem gente que devolve os filhos, depois da sentença não quer nem pagar alimentos. Tem gente que devolve os filhos e não quer pagar nada de dano moral, tendo condições de pagar essa quantia. E os tribunais nem sempre se dão conta que aquela criança precisa ter alguma garantia, pelo menos, para o seu futuro. Então, seria bom travar esse debate também e levar para dentro dos tribunais essa discussão. Nesses dias, nós estávamos fazendo numa live que se chama FONAJUP, que é Foro Nacional da Justiça Protetiva, que são os juízes mais militantes do Brasil na área da proteção. Nós estávamos comentando assim que uma criança que foi devolvida, os adotantes foram condenados em R$100 mil de dano moral, mas foi para o STJ e o STJ reduziu para 5 mil. Daí eles estavam fazendo assim, ó, se ganha mais dinheiro perdendo uma mala numa viagem internacional, por causa daquelas convenções, do que alguém vai ser indenizado por não ter, as pessoas não terem tido a paciência. Então, são várias nuances que dão mais problema que essa questão da insegurança jurídica na adoção, né? Então, não fiquem tão preocupados, porque eu lhe digo, assim, no tempo que eu fui juiz de primeiro grau, eu nunca tive problema com o segundo grau, nem com o terceiro grau, né? Quando se tem, a gente fica incomodado. Mas vamos lá, gente. Seria bom, como a gente recordar, pode passar a tela número 2, por favor, né? Que a adoção, ele é um ato jurídico solene, segundo, é um ato jurídico solene e complexo, pelo qual se atribui a condição de filho ou filha ao adotado ou adotada, com os mesmos direitos e deveres, independente da relação natural ou biológica, né? Então, ela cria a filiação para quem está sendo adotado e cria, como eu disse para vocês, obrigações para quem adota. Isso aí, até por estar numa Câmara de Família, hoje em dia, principalmente quando envolve sucessão e herança, tem muita pedido de reconhecimento de adoção pós-mortem, da pessoa que faleceu quando ela deixa herança e não reconheceu em vida, que ele queria ter adotado. Mas nós aqui estamos tratando de criança e adolescente, que é aqueles que nós temos a intenção de garantir direitos independente da relação natural ou biológica. Próximo, por favor. Né? Todas as pessoas maiores de 18 anos, independente do estado civil, podem adotar. E quem adota deve ter pelo menos 18 anos a mais do que o adotado. Eu nunca vi dificuldade nenhuma no processo de adoção. E digo para vocês, sem a menor dúvida, podem me jogar pedra depois. O problema da adoção é mais uma questão ideológica. Existem campos opostos
dentro da nossa sociedade que se digladiam defendendo posições extremamente diferentes. Tem um campo que diz que só se tira filho de gente pobre, negra, para dar para quem não tem. Tem gente que diz isso abertamente e é contra, sim, que se coloque as crianças em família substituta. E também tem um outro campo, bem do outro lado, que quer tirar com uma facilidade que eu só vi no Código de Menores. Eu fui juiz de menores, doutora Cecília, só 1 ano, quando eu estava em Rosário do Sul, perto do Uruguai, né? E eu digo para vocês, e eu tinha muita dificuldade, porque eu me formei em 1982. E depois eu assumi como juiz de direito em 1988. Eu não tive uma aula sobre infância na faculdade. Uma aula sequer. No concurso de juiz, não me fizeram uma pergunta sobre a área da infância e da juventude. Mas, quando a gente assume a jurisdição, os problemas começam a cair no colo. Hoje já é bem melhor, eu vou dizer. Hoje já existem universidades, faculdades, que exigem dos estudantes cadeiras obrigatórias na área da infância e da juventude. Nós temos muito mais conhecimento a respeito da infância e juventude, coisa que no meu tempo não tinha. E talvez seja um dos problemas, eu falei para a doutora Kátia, que eu vejo, por exemplo, que nos tribunais de justiça o pessoal tem a minha idade. E eles têm a mesma trajetória do que eu. Quando nós nos formamos, não adotar a gente fazia isso escondido, porque era feio, sabe? E era de gente pobre, sim. Era de gente pobre que em regra se tirava as crianças e sem nenhuma garantia de contraditório. Eu fui entender bem o Código de Menores quando eu estava em Porto Alegre como juiz e uma senhora, uma mulher já adulta, fez um pedido de busca às origens. Ela queria saber quem era a família biológica dela. Daí eu mandei para o arquivo o pedido e veio um processinho de, acho que de 20 páginas. Mas era carimbo, isso e aquilo. Tiraram a criança da família, fizeram um laudo social de 2 ou 3 páginas e o juiz, a caneta, botou no verso desse laudo social: declaro fulana de tal em situação irregular, não eventual. Ponto. Terminou aí o processo. E ela foi colocada em família substituta. Tem gente que talvez queira isso de volta para agilizar, mas não dá para ser assim também. Porque a Constituição Federal de 88, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 89, o Estatuto de 1990, são legislações que vieram garantir direito das pessoas, se for possível, serem criadas dentro da sua família biológica. Mas, não sendo possível, elas têm direito a ter uma família. E eu digo assim, e por que não pode... Eu vou falar ali adiante também sobre a primeira infância. Por que a gente não pode esperar eternamente que a família biológica se recupere? Né? Porque eu fiscalizava os abrigos aqui em Porto Alegre, eu voltava demolido cada vez que eu ia visitar um deles. Porque quem mora em abrigo pode ter uma cama limpa, pode ter uma boa alimentação, ir para o colégio, mas os cuidadores trocam no final de semana, trocam de noite. Eles não têm uma referência de tipo pai, tipo mãe, de um cuidador permanente. Isso não tem como criar dentro das instituições. Nós temos experiências aí pelo Brasil, tem gente que critica isso, mas eu não tenho uma ideia formada, bem, que não se coloque em abrigos, mas se coloque, enquanto não colocar em família substituta, em famílias acolhedoras, para que essas pessoas tenham uma referência mais positiva, mais permanente. Mas daí a família acolhedora vai criar vínculo, vai querer adotar a criança. É um risco, mas
eu vou dizer, a gente tem que enfrentar, porque o pior de tudo é deixar uma criança crescer dentro de um abrigo. Não que o abrigo não vá cuidar bem dela, mas não é o local de dividir espaço com 20 ou 30 e assim por diante, e não tem uma referência permanente, né? Então, podem adotar as pessoas. O que as pessoas têm que fazer para adotar? O próximo, por favor. Tem que procurar uma vara da infância e da juventude para se habilitar. Aonde houver, tem gente que acha que é obrigatório frequentar curso para pretendentes. Não é todo local que tem. Eu estou falando para o estado do Brasil, que é o mais rico do Brasil. São Paulo, até onde eu sei, é o único estado do Brasil que tem equipes técnicas em todas as suas comarcas. É o único. O Rio Grande do Sul, nós temos 165 comarcas e só temos equipe técnica em 50. Né? Só tem... São Paulo, se eu não estou equivocado, tem 303 comarcas e tem em todas as comarcas. Então, aonde for possível criar esses cursos para mostrar das pessoas que adotar não é uma coisa simples, são crianças que já que vêm com um histórico de violência, uma história de negligência, uma história que não tiveram um cuidador permanente, que isso vai gerar alguma dificuldade, eles têm que estar preparados para isso. Mas nós temos que ver que o Brasil é muito diferente e nem sempre vai ser possível capacitar essas pessoas, né? Também elas têm que se submeter a avaliações, elas têm que mostrar o que elas são. E eu digo para vocês que isso aí foi muito... Eu guardo uma lembrança que eu era juiz em Porto Alegre e estava começando a se discutir a questão de adoção por homossexuais. Só tinha tido um caso no Brasil que o juiz deferiu, e foi aqui no Rio Grande do Sul, na comarca de Bagé. E eu vi que começou a aparecer muita mulher sozinha querendo adotar. Né? Daí eu chamei a assistente social. O que está havendo? Elas são sozinhas mesmo ou algo está sendo escondido de mim? Daí ela disse, não, doutor, ela tem uma companheira, essa aqui tem uma companheira, mas como ela sabe que não pode adotar junto, então isso não constou da avaliação. Eu disse, mas tu não poderia ter me obtido isso. Né? Me traz essa pessoa aqui. E eu me lembro que eu fui o segundo juiz do Brasil que fez a adoção para 2 mulheres. E eu disse para ela, vocês se dão bem, vocês duas querem adotar e assim por diante. Querem. Então, ou as duas adotam ou nenhuma vai adotar. Porque mulher com mulher, homem com homem, é que nem homem com mulher. Hoje estão juntos, amanhã estão separados, tem uma vinculação maior com um, e aquela que teria a certidão de nascimento ficaria quase como proprietária da criança numa eventual separação. Né? Então, as pessoas têm que mostrar o que são para os nossos técnicos, para, inclusive, receberem orientações de o tipo de adoção que vão fazer e assim por diante. Porque adotar uma criança pequena é mais fácil, mas adotar um adolescente vai ter mais circunstâncias que vão ter que ser orientadas. Né? Tão logo que surja a possibilidade da criança ou adolescente ser informado no perfil, o juiz entra em contato, é feita a aproximação e, sendo boa essa aproximação, é deferida a adoção. Então, é um procedimento simples, não teria por que gerar insegurança jurídica. Isso aí, né? Então, hoje até a colega lá do Rio de Janeiro, vocês devem conhecer a Mônica Labuto, porque ela é muito assim, insistente. A Mônica disse, olha, estou colocando 6 hoje, juntos. Oh, beleza, tá? Mas é um trabalho que dá muito trabalho isso, né? Então, esse é o deferimento, é o processo de adoção que é simples, não teria dificuldade nenhuma. Próximo, por favor. Vou dar alguns números para vocês, né? Tem uma amiga minha em Brasília, ela botou uns números diferentes, mas eu acho que ela colocou entre crianças e adolescentes aptos à adoção aqueles que estão em acolhimento tão somente, mas não têm a situação jurídica definida, né? O colega lá da Paraíba me emprestou esses números, doutor Adailton,
E ele disse que nós temos no Brasil, isso ele tirou do SNA, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? Quase 5 mil crianças e adolescentes aptos a serem adotados e 32.895 pretendentes aptos a adotarem aqui no Brasil. Por que não fecha essa conta? É que 60% têm 12 anos ou mais, né? E são crianças e adolescentes com deficiência e compõem grupos de irmãos que as pessoas não querem separar. Então, são números. O próximo, São Paulo, nós conseguimos esse número desde 2019. Foi o estado que mais adoções fez. 1.520. Agora, vocês veem, por exemplo, que beleza o Paraná. Paraná, que tem uma população bem menor do que São Paulo, fez 1.101. Está fazendo trabalho na área da adoção. Rio Grande do Sul, 726. Minas Gerais, 371. Pernambuco, 282. E Mato Grosso do Sul, 239. Eu não citei os estados que estão pior nesse ranking, assim, né? Porque tem estado que tem uma população muito maior e tem pouca adoção. E não é porque consegue colocar na família de origem, porque tem muita diferença social. Mas quem quiser ter acesso a esses números, entra lá no Sistema Nacional de Adoção e eles estão disponíveis para qualquer pessoa pesquisar a respeito. Próximo. Esse aí, eu acho que é uma das coisas mais importantes que... Não, o anterior, por favor. A primeira. Quando eu conversei hoje de manhã com a Kátia, ela estava me perguntando, mas, doutor, o que nós podemos melhorar para não ter essa insegurança jurídica na adoção, né? Hoje em dia, nós temos estudos científicos, e quem é da área da adoção já deve ter lido. Se não leu, tem que ir correndo ler, que é a questão da primeira infância, né? Existem estudos neuropsíquicos que comprovam que os 3 primeiros anos de vida da criança, ou melhor assim, mas até os 6 anos, é uma fase importantíssima para toda a vida dessa pessoa. Por isso que nós não podemos, de forma alguma, admitir que um processo de adoção ou de destituição do poder familiar leve 2, 3, 4 anos. Porque, se for na primeira infância, pegou toda a primeira infância e ela já está com muita coisa formada para o resto da vida. E esse conhecimento tem que ser dos juízes, dos promotores, dos advogados, dos psicólogos, assistentes sociais, dos desembargadores e dos assessores de desembargadores e dos ministros do STJ e dos assessores dos ministros do STJ. Senão, as pessoas vão continuar julgando muito na forma do achismo, eu penso, eu aceito e assim por diante. Hoje é inconcebível que nós façamos juízos de valor sobre algo que já está sendo estudado e tem comprovação acadêmica que nós temos que fazer isso aí o quanto antes. E isso passa pelo seguinte, inclusive. Eu vou mostrar para vocês ali adiante que não dá, em muitos casos, para se aguardar o trânsito julgado da DPF para colocar essa criança em família substituta. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, muitos dos processos da infância ainda eram físicos. E os prazos foram suspensos em 2020. E é 1 ano de perda de vida da criança. Como é que nós vamos fazer com esse ano que foi perdido, que não conseguiu o processo andar, que não conseguiu fazer audiência, que não conseguiu dar sentença, que não foi para o tribunal, que não se julgou? Então, é uma coisa muito complicada a gente querer a mesma coisa em relação a um processo civil lá, que pode levar 2, 3 anos, que vai envolver só dinheiro e assim por diante, que não deveria demorar 3 ou 4 anos também. Mas na área da infância, na área de adoção, a lei fala 120 dias para terminar um processo de ADPF, 60 dias para o recurso ser julgado, e pouca gente observa isso. Por quê? Porque existe aquele mito ainda,
que eu falei para vocês, de pessoas estarem dizendo a família biológica, a família extensa, vamos tentar, vamos lá cá, e assim por diante, né? Não, ninguém pode ser profeta do acontecido, né? Nós temos que assumir riscos, temos que assumir riscos. Quando se decreta a prisão preventiva de alguém, como juiz, a gente assume o risco de estar botando alguém na cadeia, sendo ela inocente, mas vai se fazer isso com maior cuidado. E quando vai se colocar uma criança em família substituta, porque não dá para ela ficar esperando ad eternum, é porque a gente tem elementos suficientes, e ainda ontem eu estava falando com colegas que eles dizem que tem tribunais, eu não vou citar aí, que tem dificuldade em tirar da família. O pai e a mãe, ou o pai, já perderam 4 filhos, já tiveram, tem mais 2, e nas mesmas situações de antes, e daí eles dizem, não, mas eles não praticaram maus tratos, tem que investigar se agora eles têm condições. Cada vez vai se eternizando isso aí. E eu vou dizer, eu não sou fã do nosso presidente da República, mas ele fez um grande serviço para nós, a questão dos 2 meses atrás, vetando um projeto de lei que estava sendo aprovado no Congresso, que eternizava a investigação para colocar em família substituta, né? Então, tinha que tentar muitas vezes para essa criança ir para uma família substituta. E nós pedimos o auxílio da ministra Damares e conseguimos, ainda assim, ele foi vetado e parece que o veto foi mantido. Pelo menos não vai ter as tentativas de colocação na família e assim por diante. Não, é o texto atual, porque queriam fragilizar essa colocação de família na família substituta. A insegurança jurídica iria ser muito maior, podem ter certeza. Próximo, por favor. A minha colega, eu acho que ela está ouvindo até a nossa palestra, vocês têm que convidar ela para uma palestra, aí, porque é uma das melhores juízas do Brasil, ela é juíza no Mato Grosso do Sul, a doutora Cati, primeira vice-presidente da Abraminge, né? E ela citou algumas hipóteses que geram insegurança jurídica na adoção. A anulação de adoção por qualquer problema formal que gera insegurança para a criança. Também não é incomum que entrem com ação rescisória de adoção pela família extensa, dizendo que não foi procurada isso e aquilo, e podem, em algumas vezes, podem ter algum sucesso. Investigação de paternidade promovida por suposto pai em relação à criança com a intenção de exercer a guarda compartilhada ou a guarda, né? A Kátia ainda me mandou ontem uma inicial, que ela está... Imagina se agora a família do cadastro fez tudo certinho, né? E se vão botar na certidão de nascimento esse pai que não registrou para colocar, e ele ainda vai exercer a guarda compartilhada. E o pior é que nós, como juízes, nós temos que instruir e julgar os processos, nós não podemos indeferir liminarmente essa inicial, porque esse pai, em princípio, tem o direito de... Então, são questões que podem ser colocadas ainda, né? Também, o desrespeito ao sigilo da entrega voluntária para investigar a paternidade suposto do pai, insegurança para a mãe e para a criança. Quando eu era juiz em Porto Alegre, aqui, eram 1 ou 2 crianças por semana, de mães geralmente usuárias de crack, que entregavam voluntariamente a criança para ser adotada, né? Não eram casadas, não tinham pai, ninguém cuidou, ajudou elas, né? E a gente tinha, e muitas exigiam, ó, eu só entrego para adoção se vocês colocarem em outra família, né? E aquela família, então tem o sigilo, só ela que constava da certidão de nascimento. E nós sempre resguardamos esse sigilo dela para que a criança tivesse uma tranquilidade a partir do 10º dia depois da entrega para adoção, que é o prazo para eventual retratação da criança. Então, e sempre deu certo isso. Mas quando vaza essa informação e vem alguém que, de repente, nem é pai, e no caso da Cati, ela me falou assim, foi feito o DNA, ele não era pai.
Ele não era um pai biológico. Agora, imagina se fosse, né? Não cuidou, não ajudou a mãe, não fez nada, mas agora a criança é minha. Como se fosse o DNA, fosse um certificado de propriedade. Próximo. E assim, o desrespeito a esse sigilo é muito importante, né? Interromper o estágio de convivência com a família adotiva que aceitou a receber a criança antes do trânsito julgado da ADPF, que são esses casos que vocês motivaram, que vocês me convidassem aqui, né? Para devolver a criança aos pais. Bom, mas o artigo 227 da Constituição existe para quê? Prioridade absoluta. O artigo 4º do ECA existe para quê? Se nós temos conhecimentos científicos de que a primeira infância e que esse tempo é muito importante. Para quê? Bom, interromper um estágio de convivência, quando a criança... E nós chamamos, mesmo que a gente chame essa família e dizer, olha, existe um risco, eu já, aqui no Tribunal de Justiça, se você quiser, tem vários acordos meus que eu digo assim, ó, em casos que já está quase escarrado, que a pessoa não vai ter condições de criar esse filho, porque já perdeu outros e assim por diante, tem que colocar em família substituta o quanto antes, né? Interrupção do estágio de convivência com a família adotiva para devolver a criança para o suposto pai que não havia registrado a criança até a época da colocação em família substituta. Então, é uma supervalorização do biológico que tem que mudar na nossa cultura social e na nossa cultura jurídica também, né? Porque o importante é cuidar primeiro da criança. Se der, a gente cuida do adulto também. Mas nós não podemos abrir mão de cuidar primeiro do interesse da criança. Próximo. Pode passar o próximo. Interrupção para entregar para padrinho, já vi isso também. Família acolhedora que detinham a guarda irregularmente. Próximo. Eu já estou quase terminando meu tempo aqui. Bom, eu suponho que vocês pegaram casos que saíram na imprensa de 4 irmãos na Bahia que foram colocados no interior de São Paulo e depois quiseram, depois de um tempo, eles super bem adaptados aqui em família, tirar para devolver para a família. Eu não vou fazer um julgamento disso, mas parece que houve reversão, né? E que eles não voltaram para a família. Mas isso aí depende muito de instituições como a da doutora Cecília, do IBDFAN e de outras que lutam ardorosamente para que essa questão do biológico seja menos valorizada cada vez mais. O caso da Vivi também, né, que foi um habeas corpus no STJ que determinou que a criança voltasse para a família que... Eu não tenho o que falar sobre isso. Eu digo assim, eu falei para a Kátia que a semana passada, por acaso, me apareceu para mim um caso desse. Não foi para mim, mas um colega de Câmara deu uma liminar que a juíza de primeiro grau colocou numa família substituta sem o trânsito julgado da ADPF. Nós não conseguimos terminar os processos por causa da pandemia aqui, né? E o colega deu para ela voltar para o abrigo, não foi nem para voltar para a família. Assim. E como a gente tem uma integração muito grande, essa colega me ligou, me passou documentos e eu passei para o colega, e ele revogou essa liminar dele, né? Mas é muito importante, por exemplo, que tenha esse contato entre os juízes de primeiro grau com os desembargadores. Eu acho imprescindível. Se tenho alguma dúvida no processo, eu não tenho nenhum receio de entrar em contato com o juiz de primeiro grau para que ele me esclareça algo que não esteja presente no recurso. São coisas que nós temos que criar essa consciência, né? E que as pessoas têm que se aproximar, conversar, para que a gente tenha a menor possibilidade de errar. É isso que nós temos que lutar, né? E a doutora Kátia gostou muito
da última, a número 12, a insegurança jurídica, como diminuí-la, né? Eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, que a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a instituição mais poderosa, tem condições de fazer pressão no especializar câmaras nos tribunais de justiça para julgar isso. Não dá tribunais grandes. Bom, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul, só 2 câmaras cíveis julgam isso, né? Então, são só 8 desembargadores. Não dá para 100 desembargadores estarem julgando o mesmo tipo de causa. Vai gerar insegurança jurídica. Porque a opinião de um... Então, tem mais facilidade de uniformizar, obrigar que juízes e assessores tenham conhecimento toda essa estrutura acadêmica da primeira infância. Se não forem estudar isso, sempre vão achar muito. É muito importante a gente ter fundamento acadêmico para sustentar as nossas posições. Porque o que eu vejo, assim, eu tive... Eu vou dizer, não gostei de algumas coisas que vazaram do judiciário, dizer assim, é um karma da criança, ela tem que sofrer aquilo, por isso que ela vai... E assim por diante, ver assim, estão querendo tirar filho de gente pobre, estão tirando isso. Isso aí é tudo, olha, eu vou dizer, é uma formação inadequada. Eu acredito muito em quem estuda e quem vai atrás do conhecimento, né? E hoje nós temos conhecimento para mostrar que os processos têm que ser rápidos, tem que uniformizar a jurisprudência nos tribunais, e isso se faz com especialização, né? Não dá... E tem alguns... Nós temos que mudar alguma coisa no sistema de permitir que todo mundo julgue qualquer coisa, né? Tem alguns magistrados que sofrem muito com a área da infância e juventude, talvez até pela sua história. E eu vou dizer, e daí ele vai ter mais dificuldade de trabalhar com isso. É que nem eu falei também na questão do abuso sexual, não é todo magistrado que tem condições de trabalhar com esse tipo de matéria, porque ele sofre muito com isso, né? Então, quanto mais especialização, mais formação continuada nós tivermos, diminui o número de insegurança jurídica. Mas digo para vocês, nos casos esse da Duda, de São Paulo, da Vivi, eles são diminutos, eles não são muito comuns. Nós temos mais problema na demora dos processos e eventualmente, na devolução para adoção. Isso também pode gerar uma insegurança jurídica. Mas a adoção no Brasil ela está bem encaminhada, cada vez mais os juízes, eu conheço, estão se preparando melhor para lidar com essa matéria. Peço para vocês pressionarem os tribunais para que o segundo grau de jurisdição também se prepare melhor, com câmaras especializadas e capacitação continuada. Nós não temos... Eu li um artigo de uma advogada, e ela, doutora Caroline Rodrigues Menezes, ela diz: é possível encontrar segurança jurídica na jurisprudência brasileira? E ela disse: olha, tomando algumas medidas simples, dá para melhorar isso, né? Nós não podemos ter... A doutora Cecília, quando entrar com recurso no Tribunal de Justiça, ficar torcendo que caia com esse ou aquele desembargador. Isso aí é um equívoco, porque todo mundo tem que ter o mesmo norte. A segurança jurídica é uma questão objetiva. É eu saber que, se eu seguir determinado caminho, eu vou ter determinado resultado, né? Porque isso já está determinado. Agora, como a gente vai fazer isso? São questões de uniformizar a jurisprudência, capacitar continuamente e cobrar dos tribunais que eles tenham uma forma de seleção dos seus magistrados para determinadas áreas, de que todos tenham
plenas condições de julgar. Eu fico à disposição de vocês, qualquer coisa, se eu puder ajudar, mas eu acho que o meu tempo aqui, que eu tinha prometido para a doutora Cátia, acabou. Agora vou tomar um mate para... Obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço muito, foi muito interessante, muito esclarecedor a sua palestra e renovo o convite para mais vezes poder estar aqui com a gente, tratando de outros assuntos também. Né? Em relação à devolução, nosso evento depois de amanhã vai ser a devolução das crianças adotadas, efeitos jurídicos e psicológicos. Nós vamos tratar desse assunto também, porque é muito importante, e como o doutor falou, está acontecendo muito, né? Muito. A gente está sem dados, a gente conversou na comissão, e a gente não tem dados de devolução, né? Assim, números. O doutor sabe? Tem como a gente encontrar esses números? Não temos como encontrar. Isso é uma coisa que a gente pode criar, inclusive internamente dentro dos tribunais. Não é difícil que alguns números a gente, para poder ir atrás para resolver o problema, senão é pura achometria, né? Tem uma impressão. Porque os processos são normalmente sigilosos, né? Então nós não conseguimos dados para saber números, né? Nós gostaríamos de saber. A gente sabe que é bastante, porque cada vez mais a gente ouve falar de uma devolução ou outra devolução e é realmente um problema. Mas a gente vai deixar isso para a conversa do próximo evento. Agora, doutor, eu vou passar a palavra para a doutora Cecília Albuquerque Coimbra, minha colega da comissão, e a gente se dá muito bem, a nossa comissão é maravilhosa, não é puxando o saco, não, mas ela é muito boa, porque todos nós estamos por uma causa, né? E a doutora Cecília, ela é presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, da subseção de Mariporã, pós-graduada com atuação em Direito de Família, Infância e Juventude, diretora jurídica do Grupo de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, HESP, e do Grupo de Apoio à Adoção Acolher Mariporã, assessora jurídica da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, da ANGAD, membro da comissão, né, da nossa Comissão de Direito à Adoção, da OAB São Paulo, membro colaboradora do Instituto Nacional de Adoção e Convivência Familiar e membro da Comissão de Adoção do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do IBDFAM. Não é pouca coisa, não. Respira a adoção. Então, vou passar a palavra para ela, doutora Cecília. Eu acho que é cargo demais, mas quem entra nesse universo não consegue sair. Doutor, eu fiquei aqui querendo falar com o senhor tudo do que o senhor falou. Faço das palavras da Cátia a minha, né? Foi um prazer ouvi-lo. A nossa comissão especial da adoção, a gente está sempre buscando tentar melhorar o que poderia ser implementado nesse universo da advocacia, não só, né, das questões profissionais, mas a gente na nossa comissão tem diretores de abrigo, a gente tem psicólogos, então a gente está sempre tentando entender melhor essa área. O que eu queria dizer para o senhor, eu fiz várias anotações. A primeira é que eu concordo com tudo que o senhor falou, né? Porque o que eu vejo é que a gente fica muito adstrito a magistrados vocacionados, né? Que realmente você não pode obrigar uma pessoa que não gosta de criança ou da infância e juventude e que gosta de cálculos e que, por exemplo, adoraria estar numa vara de falências, a estar numa vara da infância e juventude. E eu acho que isso é o certo, eu acho que deveria ter essa pergunta no tribunal para quem pode. E como a gente resolveria isso? Com o provimento 36, né, do CNJ, que é a implementação das varas especializadas. O senhor perguntou do tribunal, aqui em São Paulo nós temos na Câmara Especial 10 desembargadores, né, que compõem essa Câmara e que os recursos vão para eles. Então, quando a gente distribui lá no gabinete que a gente bate, muitos a gente já conhece de militância, né? E a gente sabe mais ou menos realmente como cada um decide. Quando a gente fala da insegurança jurídica da adoção, eu posso dizer várias coisas para o senhor. A primeira insegurança é a do próprio adotante. O adotante homoafetivo, por exemplo, ele tem medo, então ele vai sozinho. Não hoje que o casamento foi regulamentado, fez 10 anos o casamento, né, a união homoafetiva foi regulamentada, mas a gente tem esse pretendente que tem medo do judiciário.
Eu fiz a primeira adoção transexual do Brasil, Excelência. E foi um momento muito emocionante, porque assim, a gente não sabia o que a gente encontraria do Poder Judiciário. Uma mãe transexual adotando uma criança especial. E ela retorna depois ao Judiciário adotando uma criança trans também. E por falta de uma, ela adota mais uma. Né? A minha amiga Alexia, ela tem um filho especial e duas crianças trans. E ela é uma mãe trans. Então, quando a gente consegue essa abertura no judiciário, a gente vê que as coisas estão caminhando para um cenário de menos homofobia, de menos adotofobia. Só que, de repente, a gente entra com uma decisão, a gente se depara com uma decisão como a do caso Vivi. Eu conheço o caso e posso falar sobre ele porque eu estou como amiga da corte, né? Eu me habilitei nos autos, representando a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. E por que essa decisão gera tanta insegurança e por que a gente decidiu falar sobre isso? Porque a gente tem aquela pessoa que é o pretendente à adoção. Por que a gente tem devolução, né? O que a gente sempre questiona. Qual é a motivação da adoção, doutor? Qual é a motivação? Por que uma pessoa vai ao judiciário? Às vezes eu trabalho no grupo de apoio à adoção com pessoas que nem sabem por que elas querem adotar. Elas chegam no grupo sem ter a mínima noção do que é adoção, que é um instituto jurídico, que é uma filiação de primeira ordem, que a criança vai ser herdeira, que a criança, a partir da Constituição de 1988, goza de todos os direitos, que inclusive com o final do Código de Menores e o ECA, a criança é um sujeito de direitos, ela não é mais um objeto. E quando a gente começa a passar todas essas informações para a pessoa fala, mas eu só tenho tanto amor para dar, eu só queria ter um filho. E aí são essas pessoas que eu percebo que geram as devoluções. São as pessoas que ainda enxergam a adoção como caridade, que ainda enxergam a adoção como só um ato sublime de amor. As pessoas, ai, que lindo, você adotou. Não, não é lindo. Eu tenho um filho biológico, ninguém diz para mim, ai, que lindo, você engravidou. Muito pelo contrário, se você tem um filho, as pessoas te dão parabéns. Se você tem dois, elas falam que você é doida. Se você tem três, elas falam que você está maluco, né? Então, quando as pessoas adotam, ou elas dizem que é um ato lindo de amor, ou elas perguntam assim: mas você sabe a história mesmo dele? Você sabe que ele pode te matar? Mas você vai criar filho dos outros? Você conhece a mãe verdadeira? E você vai lidando com essas questões. Então, se a pessoa, eu vejo que se ela não frequenta grupo, ela vai muito crua para o Poder Judiciário, para a audiência, quando o senhor está lá e o senhor vai fazer a aproximação. Não sei se o senhor fazia audiência de entrega de guarda, o senhor fazia? E aí é muito bonita essa audiência, né? O magistrado, né, recebendo o casal, habilitando na audiência, explicando quem é aquela criança, explicando qual é o ato que ele está praticando ali perante a autoridade, né, o magistrado. E eu vejo que isso tem um impacto muito importante nas devoluções. Você simplesmente permitir que a criança vá no balcão do fórum e assine um termo, a pessoa vá no balcão do fórum e assine um termo de guarda e não passe na presença do magistrado, faz uma falta tremenda, assim como a frequência em grupo de apoio à adoção. Porque as pessoas falam assim para mim, eu tenho tanto amor para dar, eu falo, é mesmo? Na hora que você adota uma criança que passou por abuso sexual e ela chega na sua casa e ela acha que para ela conseguir o que ela precisa praticar sexo oral no seu marido, porque era assim que ela vivia, né, em situação de rua, você acha isso, você vai ter amor para dar ou você vai querer devolver essa criança? Você tem muito amor para dar para uma criança que nunca viu uma privada, que faz as suas necessidades no chão do banheiro, que nem sabe o que é banheiro? Você tem tanto amor para dar para um grupo de irmãos em que na hora que o mais velho cuida do mais novo e não vai permitir que a mãe exerça o papel, porque é ele que cuidava antes e vai para o embate dos irmãos, porque quem exercia o papel de mãe era ela. Você tem tanto amor para dar? Ou você vai ficar cansado de ter que procurar uma terapia, de ter que procurar um atendimento familiar? Então, o que eu vejo na insegurança da adoção é uma gerada pela própria pessoa que não sabe o que está fazendo. Ela própria se coloca nesse papel. Eu vou falar uma coisa, é totalmente empírica, eu não tenho... A Kátia vai dar risada, porque eu falo isso em toda reunião nossa. Mas eu percebo que é assim, aquela pessoa que é o pretendente à adoção, que vem feliz, que entra no fórum feliz, que fica feliz que o psicólogo atendeu, que fica feliz que conseguiu levar a documentação, que fica feliz quando o fórum liga,
ela tem um processo de adoção tranquilo. Aquela pessoa que só resmunga, que só reclama que ela tem que passar na avaliação psicológica, porque ela está atrasada, porque ela não tem tempo, eu pergunto, então o que ela vai fazer com essa criança? A doutora Mônica indeferiu uma habilitação de uma pretendente à adoção que ficava no celular, nas reuniões que o grupo dela faz, que é institucional, no Ana Gonzaga. A mulher só ficava no telefone, ela falou, bom, se eu entregar uma criança para essa pessoa, ela vai ficar no telefone. Ela inabilitou. Então, o que eu digo é a questão da disposição. Qual é a disposição para esse amor? Que todo mundo diz tanto. Quando o senhor fala assim, nós temos 32 mil habilitados, né, e 5 mil crianças. Cadê esses habilitados que amam tanto? Né? Eu não só jogo a culpa no habilitado, eu acho que cada um tem o direito de escolher aquilo que deseja. Porque não adianta nada você dizer para uma mãe que sonha em acalentar um bebê que ela é obrigada a adotar uma criança de 12 anos, vítima de violência, de situação de rua e de drogadição. Não vai dar certo. Né? Alguém escreveu aqui, há muita romantização da parentalidade, e eu concordo. Então, eu gosto de trabalhar com adoções reais. E quando a gente tem essa insegurança, eu vejo que essa insegurança vem quando o juiz, o magistrado entrega a criança para aquela família sem a destituição do poder familiar concluída. Eu acho que é aí que reside a insegurança jurídica e eu acho que é aí, Excelência, que a gente deveria ter algum provimento ou alguma mudança de lei, né? Porque o que acontece, eu tenho um caso, Excelência, 8 anos. 8 anos a criança está em família adotiva, eu não uso o termo substituta, porque eu acho que a gente não substitui ninguém. Eu não sou tia substituta, eu não sou sobrinha substituta, eu sou uma chata com a terminologia. E aí é uma das coisas que eu queria mudar na lei também, que fosse família adotiva e não família substituta. E aí eu penso que essa família que recebe essa criança e fica 8 anos, ela vive na insegurança. Né? Porque o processo não acabou, pode acontecer um caso vivi de pegar uma magistrada que, né, não sei se gosta ou não gosta, também não vou fazer juízo de valor aqui, porque eu também não posso ficar impedida de atuar no caso, mas, enfim, que não tem o conhecimento necessário para a via da adoção, então eu acho que essa insegurança vem nesse momento em que o Poder Judiciário, sabendo daquilo que o senhor falou, da necessidade da criança não se perpetuar no abrigo, dos juízes desesperados em dar uma celeridade para o processo, e a gente sabe que tem juízes extremamente vocacionados. Eu tenho uma colega, né, magistrada e de profissão, e ela diz assim para mim, Cecília, eu não durmo. Eu não durmo, porque eu durmo pensando nas crianças. Ela falou, eu vou no abrigo 3 vezes por semana, para ver se eu consigo mudar a realidade daquelas crianças. Né? Então, quando a gente tem essas campanhas, adote um Boa Noite, adote um pequeno torcedor, e as pessoas malham na mídia, né? Como já se viu, vai mostrar quem são as crianças. Gente, imagina você ser levado para um abrigo. Imagina você crescer sem o direito de ter uma família. Isso não é exposição, isso é a única chance. Quando a gente fala de devolução, eu gosto muito de pensar na teoria da perda de uma chance. Né? Aquela família tirou o direito daquela criança, de repente, ir para uma família que ela teria uma adoção legal, segura e para sempre. Então, eu acho que o mecanismo que a gente necessita não é, porque eu também acho que a destituição não tem que ser célere. Eu concordo com o senhor, doutor. Eu acho que a família tem que ser citada, biológica, eu acho que tem que ser ouvido, mas assim, num prazo razoável, 6 meses. Mas agora, eu tenho destituições do poder familiar que tramitaram em 8 anos e meio, foram anuladas 2 vezes porque o magistrado não conhecia a lei, não marcou audiência para ouvir os genitores. E eu gritando lá, de assistente no processo, terceira interessada, precisa marcar audiência. Sabia que ia dar nulidade, bateu no tribunal, voltou. Aí você não tem o laudo. Então, assim, eu penso que o processo tem que ser correto e tem que cumprir todas as fases, mas tem que ser célere. Não é certo uma família ficar 8 anos. E aí a gente tem aqui no Brasil estados que têm a lei do nome afetivo e estados que não têm. E aí isso também gera uma insegurança, porque a pessoa fica com a criança, né? Eu não sei o que o senhor pensa sobre, a gente não falou sobre isso, sobre o nome afetivo, eu sou super favorável à mudança do nome, lógico, de acordo com a idade da criança, do prenome, né? Não só do sobrenome, que isso a lei já permite.
Mas eu digo em relação ao prenome, e às vezes a gente encontra crianças que com 10 anos de idade não sabem qual é o nome que elas têm. Elas não sabem se elas se chamam Alice ou se elas se chamam Maria. Porque no registro civil ela tem o nome e no dia a dia, né, socialmente, ela tem outro. Aqui em São Paulo, a gente tem conseguido que a lei do nome afetivo seja utilizada pelas crianças no ambiente escolar, né? Mas com a pandemia, o que aconteceu? Aquele cadastro das crianças na Secretaria da Educação era do nome de registro. E na escola, a criança usava o nome afetivo. Ninguém conseguia mexer no nome no cadastro. Eu tive que oficiar a Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo para que esses cadastros fossem revistos para alguns clientes meus que tiveram esse problema. Então, eu penso que a insegurança, ela vem também daquele casal que não tem um advogado. Enquanto as pessoas acharem que a adoção, ela pode ser um ato feito de forma administrativa, sem um advogado, que basta ela ir no fórum, ela vai estar insegura, né? Porque ela não entende nada. Aí ela vai lá no fórum, o pessoal fala assim, traz o documento, no dia tal você vem na avaliação, dá uma sentença. Ela não entende nada. Aí o senhor chama ela lá na sua vara para fazer a entrega da criança, ela não sabe o que é aproximação, ela não sabe o que é estágio de convivência, ela não sabe o que é guarda para fins de adoção, ela não sabe o que é licença adoção, ela nem sabe que ela tem direito à licença. Então, eu penso que a questão da insegurança, ela vem muito do desconhecimento, nem tanto do magistrado, como disse o senhor, mas eu penso que ela está realmente baseada nessa necessidade de uma regulamentação desse momento, em que a criança está no acolhimento, no abrigo, ou na família acolhedora, e eu sou uma entusiasta da família acolhedora, doutor. Eu adoro o sistema da família acolhedora. Eu não sei se o senhor leu aquele estudo das crianças órfãs da Romênia. Esse estudo, ele é muito interessante. Ele diz que, eu posso estar enganada, alguém me corrija se alguém tiver com o estudo aí na mão, mas que 3 meses de acolhimento institucional, eles significam quase 1 ano de atraso cognitivo, espiritual, social, educacional na vida de uma criança. Isso é primeira infância, doutora. Na primeira infância, exatamente. E aí, quando a gente tem a criança na família acolhedora, a gente percebe que até para a adoção, a criança vem com uma forma de se portar menos desafiadora, menos contestadora e mais amorosa. Ela vem mais pronta, tem mais preparo para aquela família que irá adotá-la. Então, eu acho que isso também é uma maneira de diminuir a insegurança jurídica, né, nas adoções. É o sistema de família acolhedora. Aqui em São Paulo, a gente teve um PL que a gente trabalhou, os grupos se mobilizaram muito para que ele também não passasse, que era um PL que previa que famílias acolhedoras adotassem em detrimento das famílias do cadastro. E aí era uma aberração jurídica, porque além de ir contra o ECA, tirava também a questão de todo o Sistema Nacional de Adoção. Então, para que a gente tem um sistema? Todo mundo se cadastra como família acolhedora e tudo bem. E uma outra questão que eu acho que o senhor não falou, mas que eu acho que gera muita insegurança é a questão da adoção direta. Né? Eu não sei, no estudo aí do senhor, por que o senhor não trouxe dados de cidades que têm poucas adoções, mas eu acho que elas são extremamente ligadas ao fato das adoções diretas. Olha, a minha experiência mostrou, né, porque nós sempre fomos muito rigorosos aqui no Estado contra a adoção direta, né? Então, eu me lembro que teve um colega meu me dizendo assim, doutor, eu vou pegar uma criança assim que vai chegar. Eu disse, não pega, porque senão eu vou mandar te tirar a criança. Não pega porque eu vou ficar sabendo. A gente tem que dar segurança ao sistema. Agora, quando isso aí, doutora, aparece 4, 5 anos depois, é que nem eu digo assim, ó, em questão de alienação parental, a gente vai dizer para uma criança, olha, uma criança de 5 anos, eu vou te tirar da tua mãe porque ela é uma alienadora. Eu vou te passar para teu pai, a tua mãe é culpada. Nós temos que pensar, cada caso é um caso, a gente vai ter que fazer a avaliação do caso para ver o que é possível fazer com menor prejuízo para a criança. É a questão do vínculo, né, doutora? Claro. Aferir o vínculo, né, afetivo. Claro.
Não tem... Uma vez eu fiz uma... Desculpa cortar o senhor, mas foi assim que a minha primeira audiência homoafetiva, eu e os meus primeiros casos, né? E eu fui com o pai, ele realmente não tinha um companheiro, ele era um homem sozinho. E era o juiz lá da vara da Infância e Juventude do Fórum da Penha. E eu, muito nova, recém-formada, mas já militante, né, entrei na sala de audiência, expliquei tudo para o meu cliente, falei para ele, né, o que poderia acontecer, o que não poderia. Aí nós sentamos na sala de audiência, o filho dele sentou do meu lado, ele pediu para trazer a criança, né? Aí ele tinha acho que 9 ou 10 anos, nós nos sentamos. Aí ele deu boa tarde, o magistrado, boa tarde, né? E eu muito nervosa, né? Não sabia o que ele poderia perguntar para o meu cliente. Ele vira para a criança, ignora simplesmente a mim e o meu cliente, fala assim: tudo bem, quem é você? Ah, eu sou fulano. Quem é esse aqui que está aqui do meu lado? Aí ele falou assim: é o meu pai. Aí ele falou: audiência encerrada. Aí eu conversei com ele e falei: excelência, eu vim desesperada para a audiência, morrendo de medo. Ele falou: doutora, eu só tinha que ouvir a criança. Ela está me dizendo quem é o pai dela. Né? Então, eu acho que o princípio do melhor interesse da criança, ele é cumprido quando se ouve a criança. Né? Quando se pergunta para a criança quem você quer, quem é o seu pai. Lógico, não das adoções irregulares, das adoções compradas, que daí eu concordo que o Poder Judiciário deve rebater. Né? Eu sou uma defensora do cadastro, do sistema, né? Como advogada não faria diferente. Batalho para que esse sistema seja cumprido, porque é isso que dá a segurança para os meus processos. Eu tenho a tranquilidade de distribuir as ações, né? Com um casal cadastrado, que frequentou grupo, e eu sei que aquilo vai dar certo. Então, eu vou além ainda. Muitos magistrados não gostam da questão do casal não estar habilitado, do pretendente não estar sentenciado. Mas eu acho que se a gente já tem os laudos, né, psicológicos, a gente tem uma segurança do que aquele casal pretende. Né? Então, eu acho que a questão da insegurança, ela vem realmente de quem não conhece o universo adotivo e não sabe o que aquela criança passou para ela ser revitimizada, para ela ser novamente abandonada, né? Como o caso da Vivi, por exemplo, que é um caso público. Você tirar a Vivi hoje do Manuel e da Carolina e mandá-los para a família, para a avó biológica, é um crime contra ela. Você está fazendo com que ela seja novamente abandonada por aquelas figuras que ela conhece como pai e como mãe. Então, eu acho que a questão da segurança jurídica, ela sempre vem, não é o princípio melhor interesse da criança, ele é um princípio, está lá, na Constituição, está lá, no ECA. Mas eu acho que ele vem numa simples pergunta: o que a criança quer? Como essa criança se sente? Né? Eu acho que o senhor, com essa prática que o senhor tem, das suas audiências especializadas, de escuta especializada, se todos os juízes, todos os magistrados pudessem ouvir as crianças, a gente não teria decisões teratológicas. Monte Santo, só para esclarecer o senhor, as advogadas que atuaram no caso são da nossa comissão, elas acabaram que não foram devolvidas por uma decisão judicial, foram devolvidas pela genitora, que acabou ficando com pena de ver aquelas crianças morando de novo na rua e as devolveu. E uma das crianças foi perdida. Hoje vive nas ruas na Bahia, ninguém lá em Monte Santo, ninguém teve acesso. Por quê? Porque um pai apareceu, né? A gente teve a condenação da Rede Globo, até recentemente, acho que há 2 semanas atrás, a Rede Globo foi obrigada a pagar a indenização para os adotantes, porque nunca houve crime. Eram pessoas cadastradas. Né? Então, o trabalho, eu penso, do Poder Judiciário, ele não é dissociado dos grupos de apoio à adoção para a segurança jurídica das adoções. Né? Aí na vara do senhor, quando o senhor era juiz, magistrado, ou aí no tribunal, vocês têm algum tipo de convênio com os grupos? Sim, tem grupos que frequentam. Eu não sei, eu estou afastado há 10 anos ali, né, doutora? Eu não sei como é que está, se eles ainda, as pessoas são incentivadas a irem lá e se está sendo exigido. Mas a questão da escuta, isso aí está prevista na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, artigo 12.
Ela tem o direito de falar sobre qualquer assunto que lhe diga respeito. Não é só no processo que ela é vítima ou isso e aquilo. Ela tem o direito de falar. E a Convenção Internacional é mais do que a lei federal aqui, porque ela está acima, está no patamar acima. Então, não tem como não deixar de observar esse comando legal, né, que o Brasil firmou internacionalmente. Né? Ela tem o direito de se manifestar, e não é só a partir dos 12 anos, não. Sim. Pode ser, né? Como que é que o senhor, para o pessoal que não conhece, Excelência, o senhor podia contar para a gente como que é aplicada, né, essa audiência da escuta especializada ou oitiva, não sei como que o senhor chama? Isso aí está muito presente em todas as comarcas de São Paulo, né? Não, em juízo é o depoimento especial que crianças e adolescentes vítimas de violência sexual ou testemunhas não são ouvidas dentro da sala de audiência na presença dos adultos. Tem um técnico especializado, capacitado para fazer essa escuta, que não vai colocar respostas na boca dela, né? Que ela vai falar aquilo. E, principalmente, doutor, tem que ter paciência. Se o juiz é muito apressado e quer fazer a coisa muito rápida, uma escuta, um depoimento desse pode levar de 30 minutos a 1 hora, às vezes. Se falar sobre assuntos que não digam respeito àquele momento, mas a gente tem que dar o espaço para a criança ou adolescente falar aquilo que ela precisa falar, para que ela fale com as palavras dela, e não responda o que eu quero que ela responda, né? O senhor se envolveu muito com esse tipo de escuta da criança. Por que o senhor se envolveu com isso? O que incomodava o senhor enquanto magistrado? Porque eu sou juiz desde 88, eu falei, e na primeira semana que eu virei juiz criminal, eu tive que ouvir criança vítima de violência sexual que não conseguiu falar nada. E assim foi durante a minha carreira. E quando eu cheguei em Porto Alegre, já estava começando essa questão de câmeras de segurança. Daí eu e o promotor compramos o equipamento, que era ruim na época, não tem a facilidade de hoje, e nós montamos uma sala separada e começamos a ouvir, e deu certo. Daí, isso aí foi em 2003, a semana passada, festejamos 18 anos da primeira audiência, né? E se espalhou, né? Se espalhou pelo Brasil, hoje é lei, nós temos mais de 1.000 salas instaladas no Brasil, e muito lugar. E eu defendo, inclusive, que tem situações que não é que, inclusive na violência doméstica e outras situações, que também se utilize esse tipo de escuta. Porque, como falou a doutora Cátia, não é todo mundo que gosta de chegar na frente do juiz, na frente de um promotor, na frente dos advogados. Aqui tá, a senhora falou que o seu pai lá viu o sujeito morrer, né? Isso aí eu prestei depoimento como juiz, mas na condição de testemunha, e não me senti muito confortável, não, das coisas como elas me eram indagadas. Nossa, parabéns, doutor. 18 anos, que beleza. Eu já tive oportunidade, né, de participar de uma audiência dessa forma, lamentavelmente, né? E não era um momento alegre, lógico, mas assim, eu percebi a diferença das audiências que eu já acompanhei, em que as crianças são ouvidas de forma, né, que não é preceituada pela escuta especializada, e quando a gente tem a da escuta especializada é totalmente diferente, até o que vem, né, o que sai. Nós fizemos um levantamento no Brasil e 16 estados me responderam. No ano de 2019, 2020, a pandemia atrapalhou tudo. 2019 foram feitos mais de 15.500 depoimentos no Brasil. É muita coragem pro magistrado, que nem quando o senhor me traz esse número de 15.000 crianças ouvidas dessa forma, a gente pensa sempre na violência, seja ela física ou seja ela sexual, né? O abuso, o castigo ou o abuso sexual. E quando o senhor fala do magistrado ter coragem, né? Do magistrado, eu acho que aquela coisa de ficar esperando que a família volte, melhore, eu acho que se a gente for errar, a gente tem que errar a favor da criança, não a favor do adulto.
né? Eu tenho casos aqui de crianças que foram e voltaram do abrigo tantas vezes que elas cresceram e perderam a chance de serem adotadas porque elas estavam fora do perfil. Apesar do perfil ter melhorado muito, né, do pretendente à adoção no Brasil, eu estou essa semana com 2 irmãs em Roraima, adotando 5 irmãos. O magistrado decidiu não dividi-las, buscou nos grupos de apoio à adoção alguém que soubesse que existiam 2 famílias habilitadas e nós localizamos. E eu estou advogando para essas 2 irmãs, distribuindo ação lá, elas estão lá em aproximação, adotando 5 e não são bebês, né? Então, assim, é um grupo de irmãos de 5 crianças que vão viver juntos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa coragem. Eu acho que o biologismo, doutor, ele ainda é muito patente no Brasil. Eu acho que o sangue ainda é visto como uma garantia de direito. Ah, ele é do meu sangue, ah, ele é o pai, ele vai conseguir. É uma questão, acho que até do mito materno, né? De porque filho vai amar. E a gente sabe que não, né? Não estou nem falando sobre depressão pós-parto, estou dizendo que tem mulheres que simplesmente não têm a vontade de serem mães. E então eu vejo que a questão da insegurança jurídica, ela também vem nesse vai e volta, né? A criança ela vai para o abrigo e ela retorna para a família biológica. Aí ela vai para o abrigo, ela vai para a casa da avó, porque já sabe que o pai e a mãe não conseguem. Aí ela vai para o abrigo, um tio que descobre que ela recebe um benefício do Bolsa Família, vai lá e diz que quer ficar com ela em guarda. Aí leva ela para casa, né, Kátia? Aí já coloca no farol, aí o conselho tutelar vê que está no farol, aí ela volta para o abrigo, e aí a gente fala o quê? Para aquele casal habilitado, né? Então, quem é essa criança que ela entra e que ela sai do abrigo? Né? O senhor falou uma coisa muito importante do vínculo, que a criança que está no abrigo, ela não sabe fazer vínculo, porque ela faz vínculo de 6 em 6 horas com o funcionário do abrigo. Ela faz vínculo com a cuidadora da manhã, depois ela faz vínculo com a cuidadora da tarde, aí ela vem para sua casa, ela faz um vínculo temporário com você. Até ela entender que você não vai devolvê-lo, que você não vai embora, né? A gente diz que o prazo de adaptação é de 1 ano, né? Para realmente apaziguar tudo ali que está acontecendo naquela família. E as pessoas, elas têm uma coisa que eu também brigo muito. Eu sou muito briguenta na adoção, tá, doutor? Eu vivo brigando com o povo. Na reunião do meu grupo... A senhora é militante, né? Eu sou militante, não tem jeito. E aí eu brigo muito com a questão da gratidão. Que o pretendente à adoção, ele adota e ele quer que a criança seja grata. A criança não pediu para tirar lá do abrigo, você que foi lá. O fórum também não bateu na porta da sua casa dizendo para o senhor nunca foi, garanto, excelência, que o senhor nunca foi na casa de ninguém e falou assim, oi, tudo bem, você quer se habilitar para adoção? Entendeu? Então, assim, não vai oficial de justiça na casa de ninguém mandar alguém se habilitar. As pessoas vão de livre e espontânea vontade. Então, eu fico me perguntando por que essa questão da gratidão. E eu acho que isso vem... o Fábio escreveu aqui da nossa comissão, adoção indesejada não existe. Exatamente, Fábio. Então, assim, a pessoa, ela deseja aquilo. Aí ela recebe a criança, ela quer que a criança seja grata. E que a criança saiba se portar. Ela sai do abrigo, a primeira coisa que ela faz com a criança é levar a criança no fórum. Né? No shopping, para passear. A criança nunca viu shopping. Vai para casa fazer ninho. Né? No nosso livro de apoio, a gente manda fazer quarentena. Nunca imaginamos que o acolher fosse estar tão atualizado. Que a gente manda ir para casa fazer quarentena, ficar com a criança, aprender o cheiro, aprender a cor. Então, isso também gera uma insegurança, porque a pessoa fica sem saber o que fazer com a criança. Né? Porque a criança ela vem cheia de comportamentos, porque ela não sabe ser filho. Ela nunca foi filho. O que é ser filho? E o que é ser pai? E a gente espera que a adoção não passe de mágica, transforme essa família numa família de comercial feliz. E aí joga toda a culpa, sabe em quem? Quando não dá certo, no judiciário. E quando a culpa tem que sempre estar no adotante. O judiciário às vezes erra, o judiciário tem sua parcela de culpa, tem, mas eu não sou uma grande batedora do judiciário.
Eu bato mais os pretendentes à adoção, eles ficam tudo Doutora, bravos comigo. encontrar o culpado não é o importante, a gente tem que trabalhar para dar certo, porque Exatamente, né, exatamente. eu sempre digo assim, essa questão da culpa é uma coisa muito da Igreja Católica, arranjou um culpado, né, por minha culpa, não, deu errado, nós temos que fazer dar certo e olhar dali para frente. E a senhora falou no estado de Roraima, o estado de Roraima é um estado, uma organização judiciária muito boa mesmo. E a senhora falou antes também que esses trabalhos que muita gente critica, de busca ativa. Eu dou um exemplo aqui. Em 2019, nós tivemos o primeiro dia do encontro aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. As crianças e adolescentes que não estavam sendo adotadas foram brincar, passear, isso, num grande parque fechado, e muitas adoções nasceram naquele dia. Muitas adoções, inclusive, porque eu sei porque a minha esposa, ela é desembargadora. Era um casal que queria um filho até 6 anos de idade, e foi para o dia do encontro, e eles saíram separados, a mulher e o sujeito lá, e cada um encontrou um pretendente, uma de 11 e uma de 13. E não é que as duas eram irmãs Olha! biológicas? Então, essas coisas já não vai cair do céu, esse tipo de situação. Eu me lembro que lá no Tocantins, Mato Grosso, o pessoal malhou, talvez tenha sido errada a questão do desfile, aquele das crianças passeando, mas vão ensinar as pessoas a fazer a coisa certa, a orientar, não vão jogar pedra nos outros que querem. E na verdade a mídia até vendeu errado a questão do desfile. O desfile foi um dia para as crianças brincarem de modelo na passarela. Elas não estavam sendo desfiladas para serem olhadas e serem adotadas. Eram só crianças do acolhimento, como tinha os filhos do pessoal do grupo de apoio à adoção, tinham também as crianças do acolhimento, né? Eu faço muitos eventos desse, doutor, eu gosto muito de sair com as crianças, né? Porque eu acho que as crianças passam a ter corpo, a ter voz, a ter cheiro, né? Então, não é só um número num cadastro e só um perfil. É isso aí. Nós temos que criar mais situações de busca ativa e não mas tem muita gente que critica. É aquele pessoal que diz que só quer tirar os filhos de famílias pobres, isso e aquilo. É uma questão ideológica muito presente, muito presente. Eu vejo a questão biológica ainda um traço ainda da sociedade patriarcal, né? Que o filho de sangue, né? A gente ainda tem, eu vejo muito por esse lado. Fizeram uma pergunta aqui que eu gostei bastante, porque eu, lógico, sou militante, né? O que o senhor acha que seria possível para estreitar as relações dos grupos de apoio à adoção com o judiciário? Como sensibilizar os juízes para que eles olhem para o trabalho dos grupos de apoio à adoção? O senhor sendo um juiz ativista, vou chamar você de ativista, o que o senhor acha que poderia ser possível para a gente ter essa interação maior? Eu acredito que isso aí depende muito do protagonismo do juiz, aquilo que a senhora falou. O juiz tem que ter a informação de quanto é importante essa primeira infância, esse momento de não permanecer com a criança e adolescente nos abrigos mais do que o necessário. Se fizer isso, naturalmente, com conhecimento nessa área, que não basta só processo civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, isso, que eles têm outras áreas de conhecimento, o conhecimento tem que ser multidisciplinar. Ele naturalmente a Vara da Infância e da Juventude vai se aproximar dos grupos de apoio à adoção, né? Passa por isso. Eu acredito muito no conhecimento acadêmico. Eu gosto muito de usar os estudos também, eu uso bastante, né, nos meus relatórios. Eu gosto muito dos estudos biopsicossociais, e é isso que o senhor falou, interdisciplinar, né? Não existe adoção sem psicólogo, não existe adoção sem assistente social. Não, e assistente social e o psicólogo também tem que entender o rito da adoção.
ela tem que saber um pouco de direito, como é que funciona, como é que o juiz vai decidir e assim por diante. Não existe um conhecimento único na área da adoção. É bem complexo, até demais. Doutor, eu não sei quanto tempo a gente tem, eu estou aqui falando, Kátia, eu não sei como é que é essa questão de cerimonial, mas eu queria fazer uma pergunta para o doutor, porque eu não sei se está acabando ou não. Eu queria que o senhor contasse qual o caso de adoção que o senhor mais se encantou, né? Que o senhor contasse para a gente algum caso, assim, porque é tão gostoso a gente ouvir das crianças que marcam, das histórias. Se o senhor pode compartilhar com a gente Não, alguma história. foram muitos casos, porque eu fiz centenas de adoção, né? Várias crianças que procuram a gente depois, né? No fórum, vão levar algum presente, um cartão, agradecer, mostrar como estão felizes, né? Foram várias situações que nos dão gratidão. Não guardo uma especificamente, mas aquele momento que ela se sentiu amada, né? E se sentiu valorizada de ter tido a oportunidade. E aquilo, né? Ela sabia que outros que estavam com ela não tiveram a mesma oportunidade. Essa é a... Cecília, tem nesse perguntas e respostas, tem uma pergunta aqui do Bruno Alexandro Alves de Lima. Ó. Boa tarde, doutores. Vocês acham que a adoção independente, sem assistência de um advogado, ainda é maioria? Ou a maioria das pessoas já buscam a ajuda de um advogado na hora de adotar? E complementando, né, uma dúvida minha, isso geraria, ter um advogado, vocês acham que gera mais segurança jurídica ou não tem muito a ver? O que você acha, Cecília? Kátia, eu penso que até antes da pandemia, a gente tinha mais adoções sem advogados, de forma administrativa. Com a pandemia e os grupos de apoio à adoção todos online e live de manhã, de tarde, de noite, eu vejo que aumentou muito a questão da procura por um advogado, tanto para habilitação quanto para adoção. Eu percebo até, inclusive, pelo meu próprio Instagram, que de repente, de um dia para o outro, eu tive um boom. Eu falei para minha mãe, eu estou me sentindo uma subcelebridade, porque eu tenho 1.000 seguidores. E por quê? Porque eu faço uns videozinhos sobre adoção, eu explico sobre adoção. Eu tive até uma pergunta que foi sobre uma pessoa perguntando se a adoção dava dinheiro. Eu falei, não, meu amor, adoção, o processo de adoção é tudo pro bono, é tudo no amor da causa. Lógico que tem alguns processos que a gente cobra, lógico que tem alguns clientes que podem pagar, que não dá para viver só de caridade, mas a adoção, ela é sempre voltada para um lado mais social. Eu percebo isso na questão da advocacia e percebo que justamente por isso parece que é intrínseco. As pessoas acham que não precisam de advogado. Como o processo de adoção não tem custas e esse não pagamento de custas é previsto em lei no ECA, as pessoas acham que também não tem que pagar um advogado. Já que eu estou adotando uma criança e fazendo uma caridade de dar abrigo para uma criança, o Estado ainda vai me fazer pagar um advogado? O Estado não vai pagar as minhas passagens para Roraima? Não, minha senhora, né? A senhora não paga um obstetra, por que não pagar um advogado? Então, eu percebo que as pessoas ainda têm muito disso de não buscar a figura de um advogado, mas eu penso que com a pandemia houve uma maior divulgação e conseguimos, né, demonstrar a necessidade de se buscar um profissional competente. Eu acho que o doutor caiu, né? Eu acho que ele caiu. Ele já tinha travado o vídeo, né, dele. Já. Aí eu acho que ele caiu. Vamos ver se ele volta, né? Aqui nas perguntas, tem mais uma aqui, ó, da Ana Carolina Martins Lobo. O que poderia ser feito para uma maior conscientização da mídia, que é uma das que mais difunde mensagens errôneas sobre adoção? Olha, Ana Carolina, eu vou te dizer que, assim, hoje melhorou muito, porque hoje a gente tem sido procurado para dar entrevista. Teve a novela que, inclusive, buscaram o grupo de apoio à adoção do Rio de Janeiro, lá a Rede Globo buscou, que é o Quintal de Ana, para dar assessoria. Eu dou várias entrevistas para as redes de televisão, tentando falar um pouco desse universo. E o que eu percebo ainda é que as pessoas ainda trabalham a adoção de forma mítica. E aquela adoção do passado que o doutor falou, né, que era escondida,
né? Ninguém contava que era o filho por adoção, ou se não chamava ele de filho de criação. E a pessoa só descobria que ela era adotada numa briga familiar quando alguém falava assim, fica quieto, que você não é da família, você é adotado. Então eu vejo que a mídia ainda usa muito a questão da filiação para um suspense. Que nem uma maior conscientização é quando uma própria pessoa briga, que no caso, uma Astrid Fontinelli, que vive brigando por isso, Sandra Bullock, que vive brigando por isso. Não é para escrever Astrid Fontinelli passeando no shopping com seu filho adotivo, é com seu filho. Sandra Bullock com seu filho adotivo. Não, é seu filho. Né? Ninguém pergunta para a gente se a gente nasceu de partos normal, cesárea. Então, é o nome da minha mãe, Ione Coimbra passeando com Cecília Coimbra, sua filha nascida de cesárea. Né? Então, eu vejo que é muito ainda preconceito, que nem aquele caso de Realengo, daquele atirador. Ele era filho por adoção, então só saía assim, adotivo mata. Né? Mas Suzane Richthofen era filha biológica. Esse rapaz agora no Rio Grande do Sul, que entrou na escolinha de educação infantil, lá dos bebezinhos, era filho biológico. Então, eu percebo que as pessoas sempre querem trazer a adoção de forma pejorativa, mas que tem melhorado. Né? Eu não posso dizer que está 100% bom, não, mas eu vejo que tem melhorado essa questão e que os militantes, né, os ativistas têm sido procurados para dar opinião. E com a disseminação das redes sociais, todo mundo tem opinião para tudo, né? Então fica lá todo mundo fazendo seus vídeos, pondo suas opiniões, né, Kátia? Que nem até eu faço vídeo agora, e, né, personal influencer da adoção, eu fico zoando, é Tabajara, né? E então eu percebo que hoje melhorou muito, mas ainda eu acho que está ligada à questão do preconceito. As pessoas perguntam assim, qual que é o seu sobrinho? É ele. Mas qual que é o seu mesmo? É ele. Não, mas o que é adotado? Não, mas o que é, não, mas o que não é filho do seu irmão? Mas qual que é o filho do seu irmão? Né? Então eu vejo que tem muito isso ainda que as pessoas querem ficar espizinhando a questão da adoção. Não sei o que você pensa sobre isso, Katia. Esse negócio de mídia é muito importante e pode trazer danos terríveis, né? Que é o caso que a gente estava falando de Monte Santo. Tudo começou com aquela matéria lá acho que foi no Fantástico, não foi? Foi. Foi no Fantástico, né? Foram 5 crianças, né? Todas adoções legais, né? Adotaram os irmãos, trouxeram para Campinas, Valinhos, Jundiaí, não lembro, essa região, né? Já estavam há uns 2, 3 anos, né? Acho que já. Engano. Já estavam um tempo já com a família, já adaptadas, todas muito bem. E já tinha até terminado, Cecília. O processo de adoção já tinha terminado? Estavam em curso, estavam em tramitação. Estava em tramitação, que é o que a gente fala da insegurança jurídica, né? É a questão da insegurança jurídica da entrega em guarda para fins de adoção, sem a conclusão da destituição do poder familiar, só com liminar. Exatamente. Né? E eu faço 90% dos meus processos de adoção, Kátia, são assim. E não dá para você esperar, porque senão qual o tempo da criança, que é o que a gente discute, e que é o que o desembargador estava falando, né? Como é que você pode esperar a destituição sair, né, para você pegar essa criança? Já se passaram 3, 4 anos, que nem você tem um caso de 8 anos. Imagina se ele tivesse ficado no abrigo. Imagina. Ele tinha 7 meses quando ele foi para a família adotiva, e hoje ele tem 8 anos. 8 anos. 8 anos. E a destituição dele não acabou. Acabou agora. Terminei agora, em dezembro. Então, se fosse esperar os 8 anos para que ele pudesse ser adotado, é bem complicado. Hoje ele já estaria na lista dos inadotáveis. Fora do perfil, ele já seria perfil de buscativa. Já seria perfil de buscativa. Então, esse é um grande problema, né? Essa insegurança jurídica, isso teria que na minha opinião, né, ser o processo célere faria com que essa insegurança jurídica pudesse ser bem menor, né? Ela desapareceria. Há riscos, né? Que é o que ele estava falando, né? Colocar a criança numa família sem ter a destituição é um risco, mas poderia ser, eu acho, minimizado se houvesse mais celeridade por parte da justiça, né? Exatamente. Nesse caso, é lógico que a gente defende o lado dos advogados, né? Mas eu penso dessa forma, né? Então.
E Não, Monte pode falar. Santo, por exemplo, né? Monte Santo, que a gente acompanhou junto, né, com, com a advogada, A esqueci o doutora nome, Lenora e a doutora doutora Rosana. Lenora, isso, que, nossa, foram massacradas, né? Elas, como Foram. advogadas, também foram ameaçadas, tudo por quê? Mídia. Levaram as crianças de volta. Chegando lá, a mãe mesmo, eram crianças que, não sei se as pessoas sabem, eram abusadas sexualmente, não era? Mas é aquilo que o doutor falou, parece que tirou da senhorinha Pombre lá da Bahia A para trazer. coitadinha. Gente, as crianças que vão para adoção, não é porque elas dormiram um dia sem jantar, não é porque elas não foram para a escola uma semana, elas nunca foram para a escola, elas são abusadas todo dia, Pois elas é. passam fome todo dia, elas passam frio todo dia. Aquele caso do menino do barril, que teve agora, acho que foi em Uhum. Campinas, né? Que ficou, vamos dizer assim, famoso, que saiu na mídia. Gente, a gente que trabalha com adoção tem esse caso do barril todo dia. A gente que trabalha com adoção tem bebês espancados. A gente tem bebês abusados sexualmente, né? E aí eu falo, quem vai adotar esse bebê está preparado para adotar um bebê que foi abusado sexualmente, né? Que vai crescer com sequelas, né? Então eu Exatamente. penso muito nisso. As crianças não são tiradas da família biológica porque a mãe foi para o baile de noite e deixou ela sozinha em casa, né? Às vezes as pessoas pensam que são esses delitozinhos. Não, não são, né? Elas Não é um passam abandono por... de uma noite. Não, É um abandono exatamente. global, né? Alimentar, social, comunitário, né? Ninguém se responsabiliza por essa criança. Eu tenho uma história que é assim, foram consultadas 8 pessoas da família para ver se ficariam com o bebê. Ninguém quis. Quando viram que o bebê estava bem, feliz, saudável numa família, apareceu todo mundo no fórum dizendo o que queria, É. né? Aí todo mundo queria, mas por quê, né? Aí descobriu-se que a criança tinha, eles teriam direito a um benefício, né? Então a gente percebe muito que tem essa questão de permanecer na família biológica, para que a família biológica, né? Às vezes eles se mobilizam para não perder a criança pelos benefícios, enfim. A Uhum. questão da adoção, eu vejo ela, Kátia, não como uma questão social. Muitas pessoas falam, a adoção é um ato social. Eu não acho uma questão social. Ah, o doutor está aqui, ó, estou assistindo, mas não consigo entrar. Doutor, cadê o senhor? Fiquei falando aqui no seu lugar, tem um monte de pergunta para o senhor, você precisa voltar. E eu acho que a adoção ela é um instituto natural, normal. Eu acho que sempre na humanidade existiu adoção, sempre tiveram famílias que não poderão cuidar dos seus filhos e outras que poderão. E vou muito além. Eu acho que existe uma questão espiritual com que faz com que nós nascemos num lugar e sejamos um chamado para ir viver em outro, né? Que nem todo mundo falou do Bruno Glaliasso e da Giovanna Eubank, nem sei se é assim que fala o nome deles. Ah, eles foram adotar na África, tanta criança no Brasil, os filhos deles estavam lá. Simples assim, né? Não estavam aqui, estavam lá, nasceram lá. Como eu já fiz adoção de crianças que nasceram em Alagoas, foram adotadas por um casal de São Paulo, que o processo acabou terminando lá na terra do doutor Daltoé, lá no Rio Grande do Sul. A audiência final foi lá porque eles se mudaram. Era o caminho de cada um, né? Então, eu acho que a adoção ela deve ser vista não como caridade e não como um problema social, mas como a solução para a vida de uma criança. É a chance que essa criança tem de ter uma nova vida, né? De ser objeto, de não ser objeto e de ser sujeito de direitos e de garantias, de deveres, enfim. Eu não sei se tem mais pergunta, Kátia, não sei como é que é o nosso tempo. A gente ainda tem 20 minutos. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Uma pessoa falou, eu acho importante advogado desde o início do processo de adoção, pois caso seja negada a nossa habilitação, temos recurso para pedir novas entrevistas. Muitas vezes essa não habilitação pode ser, infelizmente, por uma interpretação pessoal dos técnicos, né? Ele está falando sobre o caso de habilitação, né? Esse é o processo de habilitação para o processo de adoção. É você que tem familiaridade com isso, Cecília. Onde que está a Normalmente, pergunta? Eu estava lendo as outras perguntas aqui, ó. tem o Q e A, que é Eu já onde está a achei. pergunta, é aí, ó, lá embaixo. Vê se você entrou, ó.
Desculpa que eu não ouvi, passou uma moto aqui, eu não consegui ouvir. Onde que tá, Kátia? Mil perdões. No Perguntas e Respostas, Q e A. Já achei. Tá vendo? Achou? A última pergunta, ó. Eu acho importante a pessoa desde o anônima. início. Eu também acho. Eu entendo que deve ter advogado desde o início para poder pedir, né, uma reavaliação e juntar assistente técnico. O meu Gerson, meu fã está aqui, meu amigo, e ele escreveu aqui, ele é meu companheiro de lives, né, Gerson? Gerson é um cara que se habilitou durante a pandemia, fez tudo de forma online, é um cara positivo, frequenta o grupo, eu sou fã dele. É um habilitado nota 10. E ele põe aqui, ó, o que fazer quando as próprias técnicas do judiciário se colocam contra a contratação de um advogado e alegam que todo o processo é feito pelo próprio fórum. Olha, né, o doutor está aqui, que me perdoe, mas assim, o advogado, ele é livre, e o fórum não pode impedir ninguém de distribuir um pedido por advogado e muito menos de contratar um advogado para peticionar nos autos, né? Então, as técnicas não têm esse poder, né? Acho muito errado quando isso acontece, sou totalmente contra uma informação dessa. Normalmente, Cecília, o processo de habilitação demora quanto? Depende muito. Ó, a Lúcia escreveu aqui, ó, sou psicóloga do TJPE, adoro trabalhar com adoção. Aqui a gente faz a preparação para adoção em 11 encontros. Olha que legal. Com a criança e ela aborda os temas necessários para a preparação. Quando surge, né, o pretendente, aí ela faz 10 encontros com os adotantes e o adotado junto. E paralelamente à aproximação, ela faz um período de orientação. Tem dado muito certo, né? Ela sente que depois todo mundo fica mais seguro. Olha, eu já vi habilitação em 4 meses, 120 dias. Já vi habilitação de 2 anos. Já acompanhei uma habilitação que foi tanta confusão na habilitação, tanta confusão, que ela demorou 7 anos. E você acredita que quando a gente finalmente conseguiu resolver isso, em uma semana ela adotou um menino de 7 anos que nasceu no ano que ela tinha entrado com o primeiro pedido? Nossa! De habilitação, é porque ela entrou junto quando o filho dela nasceu, era o tempo que tinha que esperar para ela ser a mãe dele. Nossa, é de arrepiar, hein? Tem Essas coisas muito histórias, né? incríveis na adoção. Uhum. E aqui, ó, como as comissões da OAB podem intervir nas ações de adoção que nunca respeitam o prazo de 120 dias? Ai, Joyce, olha. Ai, Joyce. Ai, Joyce, não sei te dizer. Sinceramente, eu não sei te dizer, porque assim, existem casos e casos. Quando a gente ouve aquele depende, a gente fala, como assim alguém diz depende? Aqui na adoção eu digo casos e casos. Tem pretendente à adoção, né, que realmente precisa de um maior tempo de preparação. Tem adoções que não podem ser concluídas num curto tempo, sob pena de devolução daquela família não estar sendo acompanhada de acordo com as especificidades da criança, né? Às vezes a gente tem grupo de irmãos, às vezes a gente tem crianças especiais. Então, eu não sou muito favorável que nada seja muito rápido na adoção. Se uma gravidez, né, dura 9 meses, por que na adoção tudo tem que ser tão rápido? Que pressa é essa? Eu brinco lá no Acolher, que é o grupo que eu voluntario há 19 anos e coordeno, de apoio à adoção, que quando uma pessoa chega para mim e fala assim, eu sempre quis adotar, a primeira pergunta que eu faço para a pessoa é, quanto tempo que você quer adotar? 5 anos? Eu falo, então seu filho já tem 5 anos. Né? Porque daí a pessoa, ela há 5 anos quer ser mãe e ela aparece no grupo, ela quer uma criança para amanhã. Como o judiciário não vai me entregar uma criança? O que a gente mais ouve, né, Katia? Tem tanta criança no abrigo, eu quero tanto adotar e ninguém me dá uma criança. Mas aí você oferece a criança que tem. Nunca está no perfil desejado. Nem sempre a criança que está no abrigo ela está disponível para adoção, né? Exatamente. Às vezes a gente tem 20 crianças no abrigo e só 4, 5 disponíveis para adoção, porque elas estão ainda naquele prazo para ver se elas vão para uma família extensa, se voltam para a família biológica, porque o juiz não pode dar à criança com uma insegurança jurídica muito maior do que já acontece, que é o caso de não haver a destituição, né? Então,
a criança vai para a família sem a destituição concluída, mas nesses casos tem 90% de chance de não voltar, né, Cecília? O doutor... Sim. O doutor voltou. Voltou. Doutor, Tá. tem uma pergunta para o senhor aqui que foi feita logo no comecinho da nossa live. Kátia, você me permite fazer a pergunta para ele? Claro. É da Ana Carolina Martins Lobo e ela pergunta aqui, ó, pergunta para o doutor Daltoé. Como o senhor vê a guarda, dada a família extensa ou pessoas de referência da comunidade, no caso dos genitores não terem condições de exercer, de permanecer com a criança? Em muitos casos, observa-se que há interesse realmente, né, da pessoa pela criança, mas quando os conflitos da adolescência chegam, essas mesmas pessoas que quiseram a criança desejam devolvê-las aos genitores ou ao conselho tutelar ou à justiça. Olha, não dá para a gente falar de uma coisa generalizada, porque o Brasil tem milhares de municípios, as situações são diferentes, tem que ver como o juiz tem condições de atender aquela família. Tem que tentar a melhor solução possível, aonde tem equipe técnica, fazer avaliação, esse tipo de coisa. Agora, sem conhecer o caso em concreto, fica muito difícil de dar uma opinião sobre essa situação, né? Existe, a gente vê muito no direito de família, a família extensa ter a guarda, né? Ter avós, tios, que é uma forma de manter contato com os pais biológicos, e deu muito certo. Outros não dão certo, né? A gente não tem como adivinhar como é que as coisas vão funcionar no futuro. Exatamente. Eu vou responder a pergunta da Ana Carolina com uma coisa só, com uma pergunta só. Qual é a motivação? Porque adoção não é caridade, né? Então a motivação tem que ser a de ter um filho e que mesmo na idade adolescente, aborrecente, como queiram chamar, seja amado e respeitado e que não seja tudo que ele faz levado para o lado porque ele é adotivo. Né? As pessoas também fazem isso. O biológico e o adotivo são iguais, criados iguais, eles dão problema. Mas aquele menino só deu problema porque ele é adotado, né? Adotofobia total. Então, eu acho que tudo é uma questão de motivação. Kátia, você quer fazer as outras perguntas para o doutor ou quer que eu faça? Doutora Cecília, eu tenho agora, nos últimos 5 anos, tenho muito direito de família. E filho biológico tem muito problema com as suas famílias também, não são os filhos adotivos. As pessoas têm que ter bem presente que as relações humanas nem sempre são fáceis. Eu trabalho muita questão de internação por questão de drogadição na adolescência, que tem que conseguir... Esse tipo de situação pode estar na família biológica, na família adotiva, mas cada família vai ter que tratar e atender essa pessoa. Exatamente. Doutor, tem uma outra pergunta aqui da Eliane Beltrame. O que o desembargador pensa a respeito do conhecimento das origens biológicas? É um direito da pessoa, é um direito dela. Ela tem o direito de buscar isso, né? Então não pode negar dela. É uma questão da dignidade humana dela, saber as origens, a história dela. Eu atendi a semana passada aqui no escritório, acho que 2 semanas atrás, e uma pessoa que foi buscar uma criança e registrou, né? Cometendo crime, um menino de 4 anos, lá no Sergipe, salvo engano. E eu falei para ela, e ela veio aqui me consultar, e a única pergunta que eu fiz para ela é: como você vai contar para o seu filho como você o encontrou? Né? Era uma adoção irregular, ilegal, direta e criminosa. E a única pergunta que eu fiz foi essa, né? Porque a adoção judicial, ela dá a segurança, Eliane, da gente poder falar abertamente sobre adoção, inclusive de dar a cópia do processo para a criança ler quando ela tiver a idade de ler aquilo que ela compreende, né? Ninguém vai contar para uma criança coisas que ela não tem compreensão. Eu também sou super favorável, eu acho que a adoção, ela só existe se tem verdade, porque a verdade liberta. E é direito dela. E é direito dela.
Então, se é direito dela, deixa ela exercer se ela quiser. Tem mais pergunta, ô Kátia? Deixa eu olhar aqui, Cecília, acho que não, né? Aqui tem uma pessoa falando, no SAICA da minha comarca, observamos muitos desacolhimentos prematuros para diminuir a superlotação do SAICA, e pouco tempo depois são acolhidas novamente por novas violações. Há muitos juízes que insistem anos em famílias que não vão desenvolver capacidade protetiva, né? Enquanto a OAB observa a necessidade dessas crianças acolhidas terem seus direitos garantidos, são revitimizadas muitas vezes. Já atuei pelo CREAS, em caso em que as equipes técnicas da rede são favoráveis à destituição do poder familiar, mas o juiz insiste em dar segunda chance à família. É aquilo que o doutor Daltoé falou, falou, né? Muitas vezes o juiz não está preparado. Ele insiste, né, em querer que a família biológica... Não, né, doutor? E Kátia, tem uma questão assim que o pessoal do direito enfrenta mal. A ação de destituição do poder familiar, ela é reversível se a criança ou adolescente não tivesse sido adotado. Eu já tive situação de destituir do poder familiar e não ter sido adotada a pessoa, e aquele pai e aquela mãe fizeram uma... Então, ele entra com uma ação de restituição do poder familiar. Aquilo ali não faz coisa julgada material, ele faz coisa julgada formal, faz coisa julgada material só em relação aos fatos que foram investigados. Então, não quer dizer que seja um pandemônio destituir do poder familiar, mas a gente pode apressar porque o tempo não é do adulto, o tempo é da criança ou do adolescente. Exatamente. Aqui, alguém fez uma pergunta aqui, achei o máximo. Cadê? Uma criança retirada dos pais cedo, quando crescer, pode entrar com processo para voltar à família biológica? Rebeca, eu nunca vi, porque é uma questão de vinculação. A menos que ela tenha sido roubada, um caso de sequestro, né? Aí eu já estou indo para a parte do cinema, eu não sei o que o doutor vai falar, mas assim, os vínculos de afetividade, eles se formam com a convivência. Eu nunca vi uma criança, ela pode ter curiosidade, ela pode querer conhecer, mas querer ir embora, né? Ai, olha, agora ele é o seu pai. A mesma coisa, se você é casado, alguém vira para você e fala, olha, esse é seu marido, mas agora esse aqui vai ser o seu outro marido, né? Você não vai gostar, você vai falar, opa, mas eu queria o outro, não esse. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O senhor já viu algum caso desse, doutor? Eu tive só uma situação que eu me recordo assim, foi uma busca à origem, ela tinha curiosidade e viu que a mãe não estava numa boa situação, ela quis ajudar aquela pessoa. Ela não quis voltar, mas ela se compadeceu da situação e quis ajudar aquela pessoa que era a mãe biológica dela, mas não negou a adoção que a mãe dela era mãe de afeto, né? E sim, a mãe verdadeira. Eu falo, a mãe adotiva é a mãe verdadeira. Agora falta só 5 minutos para a gente terminar. Vamos responder só essa última aqui. A Derli pergunta que os filhos das mulheres que estão em situação de rua, eles vão logo que nascem para o abrigo e perdem a chance do colo da mãe, né? Quem quer responder? Cecília, o doutor Daltoé? Estão em situação de rua e que colo que elas estão tendo, né? É uma situação ela tem um mínimo de dignidade, tem que ver se aquela mãe tem condições de também ser acolhida em outro lugar junto com a criança, tudo bem, mas tem mãe que não tem condições. Eu peguei muito usuário de drogas que não quer sair daquela situação e a criança não tem que ter esse tipo de colo. Eu me lembro de uma vez, uma mãe, inclusive, entrou no hospital e tentou resgatar a criança, o bebê, porque ela tinha prometido vender para o traficante, entregar para o traficante para pagar a dívida dela. Então, são situações, como disse a doutora Cília, a doutora Kátia, são situações que não são de um dia ou de outro. É uma situação geral para a criança ser afastada do pai e da mãe. Não é aquele dia que ela não teve o colo, que ela não comeu, que não estava limpa. É uma situação a ser avaliada no contexto. Exatamente. Aqui em São Paulo,
Geralmente elas fogem, elas são às vezes levadas, elas estão dando à luz na rua, eu tenho vários casos desse, vários, não é um, dois, não, vários. Elas acabam dando à luz no meio da rua ali, embaixo dos viadutos, nas Cracolândias, quando algum serviço de assistência social as leva para o hospital, elas fogem e largam os bebês lá, elas não querem, e se voltam é só para poder resgatar, porque elas tinham trocado por pedra, né? Eu já tive um caso de uma mãe que ela oferecia por R$ 5 a criança, uma Isso aí. genitora, né? Ela não é mãe, né? Ela é genitora, ela só gerou, né? Uhum. E eu acho que ela não merece o nome de mãe, porque trocar uma criança por uma pedra é muito triste. É isso. E graças a Deus tinha um serviço social funcionando ali naquela região e a criança foi prontamente resgatada e acolhida. Então tá bom, gente. Nós vamos encerrar aqui. Doutora Cecília, tem o pessoal pedindo seu Instagram no chat, se você puder colocar, É porque você arroba falou que. Cecília Coimbra. Tá Tá, aberto lá, é só clicar. Eu sempre posto coisas do meu trabalho voluntário, do acolher e algumas coisas jurídicas. tá, perfeito. E, doutor Daltoé, você falou que a sua amiga, juíza, a doutora Cate Brown, né? Sim, Então, ela. Depois eu vou ver se eu pego o contato com o doutor para a sim. gente convidar ela para um evento. Seria muito Sim, ela é uma interessante. excelente juíza. Excelente juíza. Ah, que ótimo, que ótimo. Bom, assim a gente só queria dar mais um recadinho. Então, não se esqueçam que dia 27, depois da manhã, a gente vai ter um outro evento nosso. Esse evento é sobre a devolução das crianças adotadas. O presidente de mesa é o nosso colega da comissão, Dr. Fábio Leandro Tancredi. Quem vai fazer a mediação é a doutora Bruna Bernadette Domini, que também é da nossa comissão. E a gente vai ter um defensor público, que é o Dr. Flávio Américo Fraceto, uma psicóloga, que é a doutora Simone Trevisan de Góes, uma assistente social, Márcia Moraes Silva, e uma promotora de justiça, que é a doutora Mirela Balses Monteiro. Então, serão 4 palestrantes falando, cada um com a sua visão, né, sobre a devolução das crianças adotadas. E eu termino esse webinar agradecendo muito a sua presença, doutor Daltoé, muito mesmo. Foi muito interessante, muito esclarecedor. Eu sei que demanda um tempo, né, dispor de 2 horas para poder vir, falar. Tá certo que a gente não se desloca mais fisicamente, mas a gente tem que se dedicar, né, e dedicar esse tempo para estar à disposição da comissão e desses eventos. Eu agradeço muito, tá? Agradeço também a doutora Cecília, né, que está sempre brigando com a gente na comissão. A gente precisa de pessoas que briguem como ela. E a gente está por encerrado, né? E eu agradeço a presença de todos vocês, né? Que a gente teve cerca de 150 participantes, né? Simultaneamente, vendo a nossa palestra, o que é um número bom, um número expressivo, e que mostra que muitas pessoas estão bem interessadas nesse tema e que tem tudo para a gente falar cada vez mais e poder se dedicar e poder ajudar, né? Eu queria Então, agradecer minha presidente, querida, interina hoje, poder vir falar para colegas, para interessados, para adotantes e militantes e profissionais, né, do Tribunal de Justiça sobre adoção, no Dia Nacional da Adoção, me deixa muito feliz. Né? Antigamente a gente tinha que lutar para ser ouvido sobre adoção, e hoje a gente foi disputado porque a gente não sabia que live que a gente ia participar. sim. Então, meu coração se enche de afeto quando eu conheço um desembargador que nem o Dr. José Antônio Daltoé. O senhor está sendo adotado por mim e pelo meu grupo neste momento. O senhor com certeza logo mais estará sendo convidado para participar de algum evento do Acolher Mariporã, da HESP ou da ANGAAD, porque é só com a conscientização, né, e com a divulgação do Instituto da Adoção, nós teremos as adoções legais, seguras e para sempre, que é o desejo que todos nós, ativistas e militantes, temos para as crianças do nosso Brasil tão sofridas, né, que necessitam de famílias preparadas, que as cuidem e que as amem. Muito obrigada, eu desejo saúde a todos, eu desejo um feliz dia, né, e muito amor para todos aqueles que hoje estiveram aqui com a gente, recebendo um pouco da nossa alegria de trabalhar com adoção. Muito obrigada, OAB.
E só mais uma coisinha. Obrigada, doutora Mônica, que não pôde estar presente, mas que organizou esse evento, que é a presidente da nossa comissão. Tá? Muito obrigada, gente. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.